Inclusive ao DPDC, Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, porque é uma prática no Brasil inteiro, eles fazem isso, é muito comum, e que, a princípio, me parece que é uma tentativa de ludibriar o consumidor, não é de beneficiar. Mais uma, né? Ou a Clara da Serra, ela está contando pra gente que ela paga um gestor online, todo mês para operadora, e a função desse gestor é bloquear as ligações quando ela atinge R$ 64, com a minutagem, né, desejada. Mas esse mês, a conta dela veio R$ 150, mais quase o dobro, né? E ela foi se informar com a operadora e a atendente disse que ele bloqueia somente as ligações da Grande Vitória. Ou seja, se ela ligar para qualquer outro lugar que não é 027, ele não bloqueia. Ela gostaria de saber se essa procedência da operadora é correta. A princípio não. A operadora pode ser responsabilizada. O que ela tem que ver é o seguinte: quando ela contratou o serviço, existia, ela foi informada de que o bloqueio de ligação era só para dentro da Grande Vitória, para dentro do estado? Possivelmente, se assim o fosse, ela nem teria contratado esse serviço. Me parece uma prática equivocada também, pode-se dizer, por parte da operadora, né? A gente observa o seguinte, Juliana, são inúmeras tentativas, né? Seja através da venda de cartão, onde beneficia o consumidor num primeiro momento, é um outro tipo de serviço. O consumidor tem que ter cuidado com o seguinte. Nesse caso aqui, que veio essa cobrança clara, ela deve pagar esse valor de R$ 150 ou não deve pagar esse valor? Não, pagar ela deve pagar. A minha orientação é pagar e procurar o PROCON imediatamente em relação a isso. Porque o pagamento feito de forma equivocada, indevida, ela tem direito à restituição em dobro desses valores. E muito cuidado, Clara, né? Muito cuidado com esses serviços anexos à telefonia celular. Porque hoje tem uma gama de serviços, você tem direito pode usar cartão por telefone celular, é serviço de aviso, é tanto serviço anexo que o consumidor tem que estar muito atento em relação a isso. O Marcos de Novo Horizonte, ele comprou internet móvel de uma operadora de celular. E essa operadora quer me prender por 1 ano. Gostaria de saber se essa atitude é correta. Existe uma discussão em relação a isso. Geralmente o que acontece, tem uma multa que você paga em relação à questão da fidelização. Mas como eu falei, se o problema da rescisão contratual estiver relacionado à prestação do serviço, o consumidor não está obrigado a ficar vinculado àquela empresa, porque quem deu causa foi a operadora. Portanto, o consumidor, se tiver dificuldade de rescindir esse contrato diretamente na operadora, procurar o PROCON ou então o juizado especial. Nesses casos, chegam a certo extremo de que o consumidor tem que procurar o juizado e pedir, inclusive, pedido de dano moral em decorrência dos prejuízos sofridos. Tamanho é o vexame que se passa. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Antônio, lá de Argolas, que eu tenho certeza que tem muita gente em casa que já passou, foi raiva por causa disso. Ele gostaria de saber se é correto que as operadoras nos deixem um tempão esperando na linha, ouvindo aquela musiquinha irritante. Serviços públicos, todo e qualquer tipo de serviço público, prestadora de serviço público, seja na área de saúde, de telefonia, de TV, é obrigado a cumprir a lei do SAC, de Serviço de Atendimento ao Consumidor. O consumidor é obrigado a ser atendido num prazo máximo de 1 minuto. Esse atendimento é o seguinte: em 1 minuto você tem que falar com o atendente, né? Você não pode ficar aleatoriamente. O que eles fazem é o seguinte: eles atendem 1 minuto e repassam para outro e você fica meia hora no outro. Isso aí tem que ser denunciado, pode ser denunciado inclusive no site do PROCON estadual. É fácil fazer esse tipo de denúncia e é uma prática também muito comum. Porque a lei veio aí ótima. Muito comum. A lei é muito boa, mas tem que ser aplicada. Tem uma série de requisitos, tem que ter a opção de falar direto com o atendente no primeiro menu eletrônico, e a gente observa uma série de irregularidades. Vários atendentes e esperando mesmo, e isso vai irritando a gente cada vez mais, e no final das contas, muitas vezes a gente não resolve o problema. Ainda não melhorou. No serviço de telefonia, o SAC ainda não melhorou. O que houve uma melhora foi relacionado ao sistema bancário. O sistema bancário melhorou muito o serviço de atendimento ao consumidor. Mas telefonia, nada. A Esther de Vila Velha, ela está falando que ela comprou um aparelho de uma operadora e eles prometeram algo que não estão cumprindo. Ela gostaria de saber onde que ela recorre, a quem ela recorre. Se ela Primeira tem como coisa, recorrer também, né? Eu sempre indico, nesse caso aí, vai ser o PROCON ou o juizado especial. Porque o que acontece? Toda oferta vincula. Se publicou no jornal, na televisão,
o preço é X, é em 10 vezes sem juros, desconto de 50%, a empresa é obrigada a cumprir com